dizer que quando se entra em Galinhos, um dos cartões postais, infelizmente, é o mau cheiro do mangue morto. E isso já foi uma coisa que mexeu muito comigo desde que eu cheguei aqui. Na época, foi um dos maiores impactos ambientais que aconteceu, foi devido a essa salina. Matou-se muitos peixes, porque a água ficou sem condições daqueles peixes respirar. Nunca ninguém teve compensação, família nenhuma, porque aqui a origem é de famílias de pescadores. Pescadores que vieram para cá, vieram pescar aqui e por isso o nome Galinhos, vem do peixe galos. Para começo de conversa, eu amo esse lugar. A gente adota pessoas, né? Eu adotei Galinhos como minha terra. E quando eu amo algo em um lugar, eu defendo, até minha alma. Isso me custa, né? Custa a todos que defendem imparcialmente um lugar onde existem muitas fragilidades ambientais e por causa de questões políticas, muitas coisas não acontecem. Em 2008, se iniciaram as primeiras pesquisas sobre o potencial eólico na região. No entanto, a primeira audiência pública só foi realizada no dia 29 de novembro de 2011, o que causou revolta e preocupação sobre os impactos ambientais e sociais na região. A nossa questão não era ser contra a energia eólica, né, a energia renovável, e sim contra a instalação em cima das dunas, por N motivos. Uma das coisas que a gente observou é como foi feito o parque. Na implantação, eles utilizaram máquinas para sair abrindo caminhos nas dunas e fazendo estradas até cada local onde seria instalada uma torre. Que hoje essas estradas também são usadas para fazer a manutenção da torre. Então já houve até um impacto profundo, grande nessas dunas em relação a isso, né? Porque teve que mexer em toda a estrutura da duna para poder chegar e fazer essa instalação. Não chegou simplesmente com um helicóptero e colocou uma torre lá, não. Tiveram que fazer estradas e danificaram bastante as dunas. O meio ambiente, ele se fala. O mangue tem a sua importância, é o berço da vida. As dunas também. Então, essas áreas elas precisam ser preservadas. E a gente já tem um problema muito sério de erosão costeira, de soreamento. E embaixo das dunas existe lençol freático. E nós dependemos da água que vem desse lençol freático. Em alguns trechos das dunas, onde as dunas foram rebaixadas ou deixaram de existir. Simplesmente deixaram de existir. A maioria das dunas, em sua grande parte mesmo, elas reduziram o tamanho. Hoje, o acesso que nós temos às dunas, inclusive para fazer o passeio, é um trajeto muito curto. Antes era um trajeto maior. A gente levava as pessoas também para as lagoas, que tinham muitas lagoas interdunares na época. Antes da instalação do parque, se formavam essas lagoas. E a gente usava essas lagoas para levar o pessoal como um ponto turístico também, né? De ver, tirar foto ali naquelas lagoas ali, que eram muito bonitas. E hoje já não existe mais. Eu acho que essa prioridade de se instalar um parque eólico nas dunas tem que ser bem revisada mesmo. Galinhos é um exemplo, como tem situações no Ceará que é um exemplo que não dá certo instalar esse parque nas dunas. E eu acho que os órgãos ambientais deveriam analisar bem, ver, tomar como exemplo o que já existe e não deixar fazer essa instalação nas dunas. Porque o impacto realmente é grande, grande mesmo. Um absurdo pensar que numa duna que é única no mundo, porque as dunas do Rosado são um exemplar único no mundo, de beleza, de biodiversidade, de fauna, de flora. São poucos lugares no mundo que tem essa característica que é de posil e de reprodução de aves, que vem da África, que vem da Antártica, que vem de outros lugares. Os parques eólicos estão acabando com isso.
Nas áreas de duna, a gente tem naquela região a reprodução de uma espécie que também é ameaçada, que é a batuíra bicuda, o nome científico Caradrius wilsonia. Essa espécie ela se reproduz na região e a própria movimentação delas na procura por alimento, na procura por essas áreas úmidas, pode ser um indicativo de uma probabilidade alta de colisão. Nesse caso, a gente poderia estar levando a espécie a números ainda mais sensíveis, podendo levar elas, inclusive, a longo prazo, à extinção. Mas esse problema não é relatado só às aves. Outros grupos também, como, por exemplo, morcegos, que podem sofrer uma congestão, um colapso do seu pulmão devido à diferença de pressão provocado pela rotação das pás. Estudos realizados pelo Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social da Universidade Federal do Ceará destaca que as instalações desses parques eólicos nas dunas provocam soterramento de dunas fixas, extinção e fragmentação de lagoas interdunares e terraplanagem. Destaca ainda que as dunas são como uma porta de entrada da chuva. Elas filtram essa água e alimentam o lençol freático, que dá sustentação às lagoas costeiras e ao ecossistema de manguezal. E agora nós, enquanto Fórum de Mudanças Climáticas, nós temos chamado a atenção que nas dunas do Rosado não é inegociável.